Portanto, bom dia, obrigado por aqui estarem. Eu vou apresentar o meu tema sobre as enterotoxinas estafilocóccicas. A começar pelos objetivos, sendo que o meu objetivo geral é investigar as informações acerca destas enterotoxinas e o seu impacto na saúde humana. Com objetivos específicos, tenho de distinguir as diversas variantes de enterotoxinas, ou EEs, também como a sua estrutura, origem e prevalência. Também quero caracterizar os meios de intoxicação, mecanismos de ação e seu impacto a nível populacional. E, por fim, quero identificar o papel do nutricionista enquanto resposta a este tipo de intoxicações alimentares. Dentro da metodologia, utilizei diversas palavras-chave, assim como também diferentes bases de dados, e quis incluir artigos compreendidos entre 2018 e 2023, de língua portuguesa e inglesa. Portanto, para começar, é importante definir que isto trata-se de um perigo químico e não de um perigo biológico, sendo que estamos a falar sobre uma toxina e não sobre um agente biológico. E então, o que é que são as enterotoxinas? Portanto, as enterotoxinas, ou ESEs ou EEs, são as siglas que podem ser usadas, são toxinas de estrutura proteica produzidas pela bactéria Staphylococcus aureus, que podem então interromper a atividade do trato intestinal e provocar uma intoxicação alimentar. Estas, então, também são resistentes a frio, a calor, a diversas mudanças de pH, assim como também são resistentes a diferentes mecanismos de ação das nossas próprias enzimas. Portanto, também existem diferentes tipos. Atualmente, conhecem-se entre 20 a 30 diferentes variantes de enterotoxinas. A mais prevalente é a enterotoxina A, ou ESA, ou EEA, que é responsável por cerca de 80% dos casos de intoxicação alimentar deste tipo de toxinas. Também temos as mais prevalentes, que são a A, B, C, D, E, H, I e K. Portanto, falando um pouco então da sua estrutura, temos aqui nesta imagem a estrutura da enterotoxina C. Podemos ver que tem dois domínios desiguais. Todas as enterotoxinas têm estes dois domínios, embora sejam com uma estrutura diferente. Podemos ver aqui então o primeiro domínio, que é o amarelo, e o segundo, que é o azul. As diferenças, as similaridades podem variar entre 20% a 95%, consoante a sua variante. Passando então para a origem, a primeira enterotoxina foi a A, que foi encontrada e descoberta por Kasnani Berkel em 1959, seguida da B e C. A partir daí foram todas nomeadas consoante o alfabeto. No que toca à prevalência, as intoxicações por ECEs são consideradas mais comuns no mundo, principalmente a enterotoxina A, como já referi anteriormente, que é por 80% dos casos. Portanto, como é que então podemos ser intoxicados por esta toxina? Normalmente os alimentos são já contaminados por este tipo de bactéria. As bactérias produzem a enterotoxina, sendo elas resistentes a diferentes tipos de temperatura, pH e etc. Nós consumimos então o alimento e daí dá-se a intoxicação no nosso organismo. Também podemos ser contaminados por contaminação cruzada, sendo que há algumas superfícies, instrumentos de manipulação podem já estar contaminados e os sintomas aparecem relativamente rápido, entre 30 minutos após a ingestão a 8 horas. Então, como é que funcionam estas toxinas? Portanto, elas podem ativar o sistema nervoso autónomo. Elas ativam os centros eméticos no nosso intestino, que podem provocar vômito. Também libertam neurotransmissores, que podem aumentar a pressão arterial e a resposta imunológica eficaz. Tem uma ação de estimulação do trato intestinal, o que pode provocar a libertação de líquido e eletrólitos, que pode levar à diarreia e à desidratação. Também tem uma ação na ativação dos linfócitos T, que faz com que haja uma proliferação de linfócitos T e haja uma resposta inflamatória generalizada, que é o que provoca a febre, neste caso. Aqui tenho uma imagem então para explicar assim, por alto, como é que funciona. Então temos a enterotoxina, que ela entra atravessa as células, elas então têm o seu mecanismo de ação sobre os mastócitos e eles libertam serotonina e histamina, que em contacto então com o sistema nervoso provoca o vômito. O diagnóstico normalmente é feito através dos sintomas.
sejam as náuseas, vômitos, dor abdominal e febre. No entanto, há outros métodos de diagnóstico que podem ser utilizados que já não são muito associados a nós, ou seja, a nós como pessoas, mas sim quando queremos encontrar certos tipos de alimentos. Esses testes podem ser os serológicos, os imunoensaios e também temos métodos biológicos moleculares e cromatográficos. Portanto, porque é importante então este tipo de intoxicações? A OMS considera que intoxicações alimentares por enterotoxinas como um problema de saúde pública crescente. Podem ocorrer em qualquer estado da produção, consumo e transporte alimentar, e também são resultado de diversas formas de contaminação ambiental, incluindo a poluição na água, no solo e principalmente nos alimentos. As intoxicações alimentares estão normalmente associadas à pobreza em países com populações com baixa poder de renda, e estabelecimentos produtores ou vendedores de alimentos devem ter práticas rigorosas de higiene e segurança alimentar e também sistemas rápidos de identificação e tratamento deste tipo de intoxicações. O que é que então favorece a intoxicação por esta enterotoxina? De facto, não há nenhum mecanismo, não há nada direto que se possa dizer que ela. Ou seja, elas não interagem diretamente com outras doenças. No entanto, elas podem ter um papel oportunista e piorar alguns danos ou já feitos por outras condições, seja, por exemplo, problemas de gripe ou pulmonares. Também, estudos mais recentes têm visto que a enterotoxina A tem contribuído ao desenvolvimento da dermatite atópica. Antes de passar para as medidas de prevenção e tratamento, é importante falar sobre a higiene e segurança alimentar como uma medida principal para evitar este tipo de intoxicações. Porque sistemas que promovem boas práticas de higiene e segurança alimentar também são medidas preventivas no que toca a este tipo de intoxicação. Portanto, aqui em Portugal e em algumas partes do mundo temos o HACCP, que tem como objetivo evitar potenciais riscos que possam causar danos aos consumidores em estabelecimentos fornecedores de alimentos. Passando então para algumas estratégias menos comuns aqui em Portugal e no mundo, temos os anticorpos monoclonais, que é um tipo de terapia mais direcionada para a prevenção da infecção pela bactéria e não tanto pela intoxicação pela toxina. Temos então também atualmente está a ser desenvolvida uma vacina contra a enterotoxina A, que é a mais prevalente. No entanto, não se pode dizer que é muito relevante porque temos entre 20 a 30 descobertas de enterotoxinas. Também temos compostos naturais presentes nos alimentos, na nossa dieta diária, que podem ser boas estratégias preventivas ou mesmo de tratamento. Aqui então temos alguns compostos, eu retirei do artigo, sendo que existem muitos mais. Portanto, os que interferem diretamente com a bactéria são os que interrompem a produção das enterotoxinas, que seriam o alho, o pimento, o mostarda e o malaguete. E também temos aqueles que interrompem o mecanismo de ação da enterotoxina, que é a menta, o óleo de cravo e a erva chinesa. Então, porque é que o nutricionista é importante? O nutricionista pode criar medidas preventivas desde a produção até o consumo. Também podemos implementar e difundir boas práticas de higiene e segurança alimentar e também podemos avaliar o risco dos cidadãos e atuar nos que constituem um maior risco. Isto porque o INE refere que em 2021, 46% da população portuguesa com 16 anos ou mais possui uma doença crónica ou um problema de saúde prolongado. Logo, o nosso papel é super importante neste sentido. Nos países que ainda estão em desenvolvimento, é muito importante ter uma prática positiva no que toca à consciencialização, certo? Ou seja, ter uma mentalidade e uma atitude positiva no que toca na preparação e na confecção dos alimentos para evitar estas intoxicações. E os tratamentos das águas, o tratamento das águas nos países menos desenvolvidos também são um tópico muito importante para evitar este tipo de intoxicações. Por fim, na prevenção e no tratamento, apesar das imunoterapias serem estratégias boas
para a prevenção ou tratamento deste tipo de intoxicações ainda estão em desenvolvimento e também não são para todos os tipos para todas as variantes de enterotoxinas. E em Portugal existem alguns componentes da prevenção para as intoxicações, como por exemplo o alho. Nós utilizamos o alho na maioria dos nossos refogados. No entanto, não se tem demonstrado que o alho é de facto é mesmo muito ou seja, exato, não é tão eficaz como o tratamento para prevenir esta intoxicação. Concluindo, as intoxicações alimentares por enterotoxinas continuam a ser muito prevalentes no mundo, devido às suas diversas variantes, falta de consciencialização nos países menos desenvolvidos e métodos preventivos, principalmente nos países baixos ou média renda. A evidência científica ainda não conseguiu definir por completo os mecanismos de ação a cada enterotoxina, devido às diferentes variantes, e as respostas às intoxicações alimentares continuam a ser insuficientes no que toca às vacinas. O nutricionista tem base técnico-científicas suficientes para definir medidas preventivas e de tratamento em resposta às intoxicações alimentares por enterotoxinas. Estas medidas devem ser implementadas em todos os estádios de tratamento de alimentos, desde a sua produção, distribuição, preparação, refeição, até o financiamento das refeições. E, por fim, é importante dar foco aos países menos favorecidos que carecem de condições sanitárias básicas, como o tratamento das por exemplo. Obrigado.